Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Que bênção estarmos aqui hoje, amém? Glória a Deus por mais um dia, por sua graça e pelo privilégio de oferecermos um culto a Ele, amém? E te chamar para ver a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, segundo Marcos, capítulo 15. Capítulo 15, verso 1, se você encontrou, puder ficar de pé para a gente ler juntos. O texto que vai falar de Jesus perante Pilatos. Diz assim a palavra de Deus: Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilato a interrogá-lo: Nada responde? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilato lhes respondeu dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes o haviam entregado. Mas esses incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucificam. Mas Pilato lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucificam-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás, e após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, te adoramos pela Tua palavra, que é viva, que nos alimenta, que nos sustenta. Tua palavra que revela a Tua vontade, que revela o Senhor. Ó Deus, que fala de graça, que fala da Tua extraordinária salvação, da Tua palavra que ministra o nosso coração, que aquece o nosso coração, que ilumina os nossos passos, a Tua palavra que nos ensina a andar no caminho, a permanecer do caminho, que nos corrige quando necessário, Pai. Te louvamos, ó Pai, por essa dádiva tão extraordinária de ser ministrado pela Tua palavra. E nesse tempo pedimos que o Senhor fale então ao nosso coração, que nós conheçamos a Tua vontade e que essa vontade revelada ao nosso coração seja viva e seja vida, para o louvor do Senhor, para a Tua glória e para a alegria nossa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis sentar. Tudo isso aqui está acontecendo perto da Páscoa. Era chegada a Páscoa judaica, e por ocasião da Páscoa judaica, Pilatos, que é o governador romano nessa região, ele soltava um preso conforme a vontade lá dos judeus. E Pilatos se mostra assim um homem muito político, como é muito comum em quem está governando, Ele lida com muita política. Mas Pilatos, ele tem essa experiência com Jesus e ele é muito impactado com a vida de Jesus. Jesus aqui está sendo entregue a Pilatos pelo Sinédrio. O Sinédrio era o conselho dos judeus, era a reunião dos anciões, dos líderes, e eles vinham há muito tempo procurando alguma coisa para matar Jesus, e achando uma forma de atingir Jesus. E eles julgam, eles mesmos, Jesus de blasfêmia, porque Jesus é o Filho de Deus. E quando Jesus afirma essa questão de que Ele é Filho de Deus, eles falam que Jesus blasfemou e eles julgam Jesus. Mas o julgamento judaico não era crucificação. O julgamento judaico, no caso de blasfêmia, era apedrejamento.
Quem blasfemava era réu de morte por apedrejamento. Mas a palavra de Deus, né, vinha profetizando há muito tempo que Jesus ia morrer morte de cruz. E eles estão debaixo de um domínio romano. E eles não podiam impor a pena capital, que era esse apedrejamento. Por isso que eles levam até Pilatos. E pedindo que Pilatos, então, crucifique Jesus Cristo. Porque essa era a forma, normalmente, do Império Romano aplicar a pena também capital. Era através de crucificação. E eles levam até Pilatos, desejando que Pilatos crucifique Jesus. Já que eles não podiam, porque se eles crucificassem Jesus, eles poderiam ser acusados de rebelar-se contra o rei, contra o imperador. Porque eles que poderiam decidir sobre a vida e a morte. E eles suportavam ali a religião judaica, mas não ao ponto de eles poderem matar e tirar a vida de quem ele quisesse. E é por isso que eles vão até Pilatos. E quando eles levam Jesus até Pilatos, né, a palavra diz aqui que foi logo pela manhã, eles entram em conselho e levam Jesus, e Pilatos logo interroga. No verso 2 ele fala assim: tu és o rei dos judeus? Aí respondeu Jesus: tu dizes. E Pilatos começa a perceber assim que Jesus, de uma forma muito tranquila, com o coração muito em paz, ele não se defende, porque Pilatos continua falando, porque os principais sacerdotes continuam acusando Jesus. O verso 3 diz: os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Aí no verso 4 Pilatos torna a interrogá-lo. Nada responde, você não vê quantas acusações te fazem? E Jesus não responde palavra. E Pilatos se admira disso, porque Jesus não respondeu palavra, né? Porque Jesus está ali diante de Pilatos e ele vai receber um julgamento injusto. Esse é o maior julgamento da história. O maior julgamento da história da humanidade é esse julgamento. É quando Jesus é julgado. Não existe nenhum julgamento comparado a esse. E Pilatos já tinha certamente julgado muita gente. Ele se assentava no trono, tinha um trono lá que tinha, né, um certo formato, e quando Pilatos se assentava naquele trono, ele sentava como magistrado, como juiz. E ele tinha o poder de julgar. E de certa forma ele tinha o poder da vida e da morte. E ele está achando que ele está lidando com alguma pessoa que, da mesma condição dos vários que ele já tinha julgado. Essa semana, né, e nós temos passado, né, no Brasil, existe uma crise no Brasil em relação a julgamentos, né? O STF, ninguém nem sabia o que era STF, a gente nem ouvia falar. Agora existe um problemão, uma crítica sobre julgamentos, e eu não vou entrar no mérito da questão ou não, mas existe muita questão de que muitas pessoas consideram que o STF, como guardião que deveria ser da Constituição, não tem guardado a Constituição e tem feito muitos julgamentos políticos. Eu não estou dizendo que isso é verdade, tá, irmão? Isso é o que se fala, o que se diz. Eu não estou entrando no mérito de sim nem de não. Mas existe um problema gravíssimo, que traz uma insegurança jurídica para o país, inclusive. Isso tem sido um motivo de muitos debates, etc. Mas nós não vamos entrar no mérito. Essa semana mesmo houve o julgamento de uma pessoa que dizia ter imunidade parlamentar e parece que não cumpriu com a imunidade. A pessoa falou de forma inadequada mesmo, deveria ser julgada pelo Congresso, mas foi julgada pelo STF, depois o Congresso concordou. Aí existe essa crise dos julgamentos. E aí você vê que existe muita política. E que os julgamentos não são julgados necessariamente com justiça. E nós nos esquecemos que esse é um mundo caído. E a gente pensa que isso é novo. Não, irmão, isso não é novo. Eu estou te mostrando aqui o maior julgamento da história. Jesus perante Pilatos, que tinha poder de julgar. E ele foi julgado de forma política. Os judeus queriam a morte de Jesus. Pilatos olha para Jesus e ele não vê motivo para condenação à pena capital, à morte. E ele fica tentando tirar da cabeça ali, né, dissuadir os judeus disso, mas os líderes incitam o povo para pedir a crucificação de Jesus. E Pilatos não queria ter problema com os judeus. Existia seitas judaicas que eram radicais, os zelotes eram um deles.
E isso dava trabalho para Roma. E ele tinha que conter essas coisas. Então ele queria manter uma relação com os judeus de que ele conseguia controlar os ânimos para ele não ter um problema maior, para ele não ter um problema com César. Ele era responsável, se houvesse confusão, rebeliões, era a cabeça dele que estava em jogo. E mesmo percebendo, porque os textos deixam claro que Pilatos não consegue ver motivo para julgar Jesus, mas ele está pressionado. E ele precisa decidir entre a justiça, a verdade e o interesse político. E a pressão está grande sobre ele. A gente vai olhando para o texto e ele começa a olhar para Jesus e ele pensa assim: quem é esse? Porque Jesus não reage como os outros. Imagina quantas pessoas tiveram diante do tribunal, diante de Pilatos, que tinha a palavra final e que poderia condenar qualquer pessoa à morte, porque ele é a autoridade máxima ali na região, e que certamente estavam ali tremendo de medo. E que Pilatos olhava nos olhos e via medo. Pilatos certamente olhou nos olhos de muita gente que estava julgando e viu ansiedade, viu ira, viu raiva. Certamente ele deve ter ouvido muita gente pedindo por misericórdia. Muitas pessoas devem ter se defendido, certamente se defenderam tentando ser poupada de uma pena máxima, do julgamento de Pilatos. Mas Jesus não faz isso, irmão. Por que Jesus não faz isso? Por que Jesus não se defende, já que o julgamento era injusto? Por que Jesus não tem medo nos olhos? Por que Jesus não está ansioso? Por que parece que Jesus está, inclusive, compreendendo a posição de Pilatos? Por que Jesus está fazendo isso, irmão? Não é à toa que Pilatos está admirado. E Pilatos tenta satisfazer a sua curiosidade e a sua admiração, insistindo, perguntando para Jesus. E cada vez que ele fala mais, ele fica mais perplexo, porque vai ficando mais evidente que ele não está diante de um ser humano qualquer, e que principalmente ele não está diante de um criminoso, e que ele está prestes a cometer uma injustiça. Se a gente ler, eu queria te chamar para ler, a narrativa de Marcos é uma das mais curtas desse episódio, mas a de João é mais completa e mais rica. Abre lá comigo em João. Aliás, antes de João, eu quero mostrar um detalhe que está lá em Mateus. Todos os 4 evangelhos narram bem esse momento, mas lá em Mateus, no capítulo 27, volta lá um pouquinho, nós já lemos Mateus. Olha lá. Quando Pilatos vê que não está conseguindo nada, ele tenta resolver aquela questão de soltar Barrabás, que nós já lemos, ou Jesus, ele quer soltar Jesus. Olha o verso 17, 27, 17, Mateus, achou, irmãos? Amém? Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Você vê, Pilatos é um homem que está bem informado. Porque Pilatos perguntou: tu és o Cristo? Tu és o rei dos judeus? Ele perguntou, aliás, tu és o rei dos judeus? Aí Jesus, lá em João, vai fazer uma pergunta mais completa. Jesus responde o dizes, mas em João ele fala: é você que deduziu isso ou te falaram isso? Mas olha aqui depois, verso 19: estando ele no tribunal, veja bem, no momento que ele está julgando ali Jesus, a sua mulher mandou dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri a seu respeito. Você vê que coisa extraordinária. A mulher de Pilatos, ela em sonho, ela tem uma visão e ela sofre por causa de Jesus, porque certamente ela teve uma visão da injustiça
e fala: muito sofri com esse, não te envolvas com esse justo. E isso deve ter atemorizado ainda mais Pilatos. Porque agora a esposa está lá, alguém vem, dá um toquezinho nas costas dele: ó, preciso contar uma coisa para você. Aí é o recado da esposa dele: não te envolvas com este justo. E aí ele deve ter ficado assim muito admirado, né? Porque eles tinham a crença nos deuses, né? Ele deve ter pensado, né? Deve ter associado: será que os deuses estão a favor dele? Porque na verdade ele não tem revelação que ele é o Cristo. E aí ele recebe essa advertência. Mas ele continua tentando tirar o povo disso. Olha o verso 20. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram o povo que ele pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Agora eu quero te chamar para ler comigo João, porque tem uma narrativa em João, no capítulo 18. Então, lá no capítulo 18 de João, na continuação, né, de que ele está ali perante Pilatos, o verso 31 diz assim: replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai vós outros e julgai segundo a vossa lei. Ele está falando com os líderes lá do Sinédrio. Responderam-lhes os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, é o que eu falei, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer, porque Jesus, o Cristo, havia de morrer morte de cruz. Aí o verso 33: tornou Pilatos a entrar no pretório. Pretório é o palácio onde ele assiste. Chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu os reis dos judeus? Aí respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim, que fizeste. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Verso 37, então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. É porque os outros evangelhos só relatam o verso 37, e não relatam esse diálogo que existe antes. E o diálogo que ele está falando antes, ele está dizendo: o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus não é o reino dos homens. Porque se o reino de Jesus fosse o reino do mundo, ele poderia clamar ao Pai e ele ia enviar multidão de anjos e ia livrar Jesus. Mas o reino dele não é daqui. Se o meu reino fosse esse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Pilatos, certamente, ele está pensando que cadê os seguidores desse líder? Porque se os judeus estão acusando ele do que eles acusavam, de fazer confusão, de desautorizar César, de pregar contra Moisés, de pregar contra o templo, eles foram acusando um monte de coisa. Certamente, então está tendo uma confusão e tem um monte de seguidores. Cadê os seguidores de Jesus? Certamente ele está perguntando isso. E Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Mas o meu reino não é daqui. Ele diz, né? O meu reino não é deste mundo. E o reino de Deus está se cumprindo em nós, amém, irmãos? O reino é uma realidade invisível para quem está de fora. Quem está de fora do reino não compreende o reino. Pilatos olha e não percebe, mas Pilatos está diante de quem, irmãos? Ele está diante do Rei dos Reis. Ele está diante do Senhor dos Senhores. E Pilatos não consegue perceber isso. Ele suspeita de alguma coisa, ele está intrigado, ele está admirado, mas ele não consegue enxergar o reino. E só enxerga o reino de Deus quem está no reino, quem foi salvo pelo Senhor, quem nasceu da água do Espírito e já desfruta da realidade do reino. E para nós olhamos para ele, nós que estamos no reino e que fomos salvos do mundo e agora pertencemos a um outro reino, o reino de Deus,
que a nossa pátria é celestial, a nossa pátria não é aqui, e que nós somos estrangeiros nessa terra, somos peregrinos, estamos aqui cumprindo um chamado, um desígnio bendito. O nosso reino é outro, e ele é o nosso rei, e é por isso que nós o seguimos. Mas ele não conseguia ver isso. A palavra de Deus diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Eles não tiveram a revelação. E Pilatos está diante daquele que é o rei, e também não tem revelação. E não consegue discernir o reino. Aí Jesus continua aqui, vamos continuar lendo aqui o texto. Verso 36, então ele diz Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. E aí ele diz, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. O que é a verdade, irmão? Essa era a pergunta retórica, essa era a pergunta dos filósofos, essa era a pergunta que ecoava desde que o mundo é mundo. Qual o sentido da vida? O que é a verdade? Quem somos nós? De onde nós viremos? Para onde nós vamos? Qual que é a verdade? Qual que é a realidade? Essa sempre foi uma pergunta que inquietou os corações. Mas Jesus, ele não veio falar da verdade, ele é a verdade. Ele não veio ele não é mais um com mais uma filosofia, com mais um modo de viver. Ele é a verdade. Ele é a verdade que nós precisamos conhecer. Ele é o caminho, ele é a vida. Não existe outra verdade. Ele não veio trazer uma nova verdade. Ele é a própria verdade. Porque ele é a verdade da existência. Ele é o Criador, ele é o Senhor. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Toda a verdade reside nele. É nele que eu conheço a verdade. É em Cristo que eu tenho revelação da verdade. É em Cristo que eu desfruto da verdade, do que é viver, do que é o sentido da vida. Ele é a verdade. E era o que o povo procurava, mas que não conseguia discernir. E ele continua dizendo ainda no final do verso 37, que ele diz, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. No Evangelho de João, no capítulo 10, um pouco atrás, eu não vou ler, Jesus fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas não seguiram outros porque os outros eram ladrão e salteadores. E eles não têm amor pelas ovelhas, mas eu amo as ovelhas. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Amém, irmão? As ovelhas do Senhor ouvem a voz do Senhor. E ele é a verdade. Aí Pilatos faz a pergunta, perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? Ele está diante da verdade. E aí depois Pilatos volta para eles e diz no verso 38, tendo dito isso, voltou os judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum. Aí ele volta na questão de soltar lá um dos presos, e eles querem que solta Barrabás. Olha o verso 19, capítulo 19 agora, um pouco à frente. Então, por isso, olha só como é que Pilatos ainda tenta não crucificar Jesus. E os outros evangelhos, eles não passam essa parte, é importante ler, porque João ele fala desse trecho aqui. Os outros evangelhos já falam que ele mandou aceitar Jesus e crucificá-lo. Mas olha aqui o que acontece antes. Então, por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e dizia, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Incrível, irmão. Ele apresentou novamente. Eu fico pensando, irmão, na condição do coração humano. Pilatos está insistindo, ele não está vendo, ele está percebendo que é inveja. Ele sabe que não existe motivo.
Ele é avisado pela esposa: não se envolva com esse injusto. Ele vê uma reação em Jesus que ele nunca viu em ninguém. Ele está admirado, ele está perplexo, ele está curioso. E ele está tentando não tomar nenhuma decisão. Ele está tentando não tomar decisão que estão forçando a ele. E aí ele diz isso, né? Outra vez saiu Pilatos, verso 4, e eis que não vos apresento para que saibais que eu não acho crime. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinho, verso 5, e o manto de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis o homem. Ao verem os principais sacerdotes, os seus guardas gritavam: crucifica-o, crucifica. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. É incrível, porque Pilatos agora fala assim: peguem vocês e crucifiquem ele. Eles não podiam fazer isso. Pilatos está tão admirado e está tão perplexo diante da situação que ele está temendo crucificar Jesus. E ele está insistindo agora, e ele pega e passa para ele. Mas é fugindo da verdade, porque ele sabe que seria uma injustiça. E ele poderia fazer. Mas ele toma decisões políticas. E Pilatos acaba tendo uma relação política com Jesus. Esse mundo tem tido uma relação política com o Filho de Deus. E às vezes nós temos tido uma relação política com Jesus. Às vezes a igreja tem, infelizmente, essa relação. E a gente às vezes não assume a verdade. E a gente quer manter uma aparência. Às vezes nós queremos manter uma condição diante do mundo que nos pressiona, diante do mundo que critica o cristianismo, diante do mundo que critica a palavra e a Bíblia. Às vezes nós somos políticos. Deus nos livre dessa atitude em relação a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus nos livre dessa atitude de Pilatos, da atitude que ele teve para com Jesus Cristo. Uma atitude política, apesar de saber a verdade. Apesar de saber pelo menos que não era justo crucificar Jesus Cristo, ainda que ele não tivesse revelação de que ele era o Filho de Deus. É incrível, porque nós temos revelação que ele é o Filho de Deus, irmão. O que eu e você vamos fazer com Jesus chamado Cristo? A pergunta que Pilatos faz à multidão é a pergunta que nós temos que fazer para nós. O que nós vamos fazer com Jesus chamado Cristo? Ele continua aqui, verso 7. Responderam-lhes os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei esse deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Agora os próprios judeus falaram: ele se fez filho de Deus. E por essa lei, isso é uma blasfêmia, que eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E aí agora Pilatos está mais atemorizado ainda. Olha o verso 9. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tem autoridade para soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se solta este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. E Jesus não estava se fazendo rei em nenhum momento, mas ele de fato era o rei. Mas eles estão querendo usar um argumento para crucificar Jesus. E agora estão pressionando Pilatos. Todo aquele que se faz reis é contra César. Verso 13. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era para a seve pascual, era a véspera, da preparação do cordeiro, cerca da hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Meu Deus. Eles agora deveriam ser, todos eles, porque eles agora estão blasfemando contra o próprio Deus, porque eles são israelitas, eles são hebreus, eles sabem que César é um rei humano, ele não é o rei dos reis. E aí, mas agora na hora era conveniente ter um rei,
Não, agora eu preciso atender o rei. Política, irmão, política. Péssima política. Existe boa política, existe a péssima política. Boa política se faz com a verdade. Com a mentira não se faz política. O nome disso é outra coisa. Aí, ele começa, do 10 eu falei, advertiu, não me responde, né? Que ele fala, respondeu Jesus, nenhuma autoridade tem sobre mim, porque se não fosse dada isso a ti, ninguém entregava, né? Aí ele faz aqui, vou voltar aqui. Agora eu quero ir lá no verso 15. Eles responderam, fora, crucificam, e responderam os principais sacerdotes do final, não temos rei, então Pilatos. Agora o verso 16, né, que é o final. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Se nós lemos outras narrativas, nós vamos ver que Pilatos lavou as mãos. É o famoso lavou as mãos. Ele falou, eu estou livre do sangue deste homem. E aí, o que eles responderam os judeus? Caia sobre nós o sangue de Jesus Cristo. Foi a resposta deles. E é incrível, irmão, que eu fico pensando, diante dessa atitude de Jesus, algumas coisas que chocam os nossos olhos. Quando Pilatos percebe que ele não tem medo, talvez isso foi a coisa mais assustadora para Pilatos, porque certamente Pilatos viu gente diante dele com medo. Ele falou assim, você não sabe que eu tenho poder de crucificar? Ele falou assim, você não teria, se do alto não te fosse dado. Jesus está cumprindo a vontade do Pai. E Jesus sabia do lugar, da forma e da hora da sua morte. E o que talvez mais assombrasse Pilatos fosse isso. Porque apesar de saber do dia, da hora e lugar da sua morte, Jesus se dirige para ela. E Jesus não se dirige para a morte sem saber o preço. Ele está se dirigindo para a morte sabendo que vai pagar um alto preço. Que vai pagar o preço da nossa salvação. Ele vai morrer num julgamento injusto, mas depois no final ele vai cumprir a justiça de Deus. Pois o reino de Deus não é o reino desse mundo, a lógica é outra. Na perspectiva do mundo, o julgamento de Jesus foi um julgamento injusto, político. Mas Deus aceita o sacrifício do Filho de Deus, porque é pelo sacrifício do seu Filho que nós somos justificados. A injustiça dos homens não impede a graça de Deus. A injustiça dos homens não podem deter a mão de Deus. Os homens caminham de forma injusta, a política maligna dos homens não impede a vontade bendita e soberana de Deus. Deus estava reconciliando consigo o mundo através de Jesus Cristo. Mesmo uma morte de cruz, uma morte injusta, serviu para cumprir a justiça de Deus. Porque Deus não veio fazer justiça, Deus veio justificar o pecador. Amém, irmão? Porque se ele viesse fazer justiça, estávamos todos condenados. Mas Jesus sabia o preço. Quando Jesus resolve com o Pai e ele vem para nos salvar, e a palavra diz que ele é o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo, ele sabia o preço, irmão. A nossa dificuldade às vezes é que a gente às vezes não sabe o preço e a gente vacila. E a gente não sabe que Jesus nos chama a pagar o preço e que Ele nos dá as condições de pagar o preço. É igual um jovem que se casa e faz uma promessa de amor para uma moça. E faz juras de amor que vai amar aquela moça e aconteça o que acontecer, ele vai amar aquela moça. E se casa. Depois de um tempo de casado, ele dá uma vacilada. Eu não sabia que casamento era tão difícil. Eu não sabia isso. Eu não sabia aquilo. O que ele está dizendo? Eu não sabia do preço. E ele está tentando fugir com a desculpa de não saber o preço. É por isso que aqui na Igreja Vida a gente fala o preço, amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Tem que saber o preço, irmão. Tem que saber o que está diante de você. Agora, o preço que nós pagamos, ele é sustentado pela graça de Deus. Porque aquilo que Deus está nos chamando a fazer, Ele me dá as condições. Existe um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago pelo testemunho da igreja. Existe um preço a ser pago pela salvação dos homens. Existe um preço a ser pago para o resgate dos pecadores. Mas Jesus é o sustento desse preço que nós pagamos. Porque é Cristo em nós que permite isso. O testemunho da igreja é sustentado pela graça de Deus. Amém, irmão?
Então nós precisamos saber o preço. Jesus sabia o preço, irmão. Jesus teve desde antes da fundação do mundo até 2000 anos atrás para se arrepender e falar assim: pai, para, porque agora eu estou percebendo que o preço é caro, eu acho que não vai dar não. Jesus pagou o preço, irmão. Ele sabia do preço que ele estava pagando pelo pecado meu do passado, pelo pecado presente, pelo pecado futuro. Olha só que relação bendita, irmão. Jesus pagou o preço. O que eles não conseguiam entender e não conseguiam discernir, que ele estava pagando o preço do pecado de toda a humanidade, de todas as épocas, de todas as eras. E isso deve ser um motivo de júbilo e alegria no meu coração em saber que não existe mais dívida contra mim, amém, querido? A palavra de Deus em Colossenses fala que ele levou e encravou na cruz todas as dívidas que eram contra nós. Não existe pecado futuro que Jesus não tenha pago. Não existe nenhum tipo de pecado, por pior que seja, que ele não tenha pago. Ele sofreu na cruz, ele sabia do preço e diante da cruz ele não tem medo. O que deixa Pilatos perplexo é perceber que não há medo dos olhos de Jesus e que existe uma serenidade do Filho de Deus que estava cumprindo a vontade do Pai e estava realizando uma obra de amor, amém, irmão? Então eu preciso crer nisso, que não existe mais nenhuma dívida contra nós, amém, irmão? E que Jesus suportou o maior julgamento do mundo. Sabe para quê, irmão? Para que eu e você não sejamos mais julgados, amém, querido? Eu não serei julgado por nenhum crime, por nenhum pecado. Eu não passarei por nenhum risco de condenação. Já não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí a gente pode falar assim: não, mas tem um texto lá que fala que os justos vão sentar lá, que vai haver o julgamento. Sim, mas eu vou sentar no lugar do julgamento simplesmente para ouvir a palavra absolvido, Filho de Deus. Eu vou sentar lá para ouvir o veredito, porque quando eu sentar na cadeira e ali de réu e olhar para a cadeira do juiz, diante de mim está meu Pai. E meu Pai já pagou o preço através do seu Filho Jesus Cristo. Eu não serei julgado para condenação. O julgamento é julgamento de absolvição. Amém, irmão? Eu não preciso temer. Eu devo vir então a Jesus. Então, irmão, eu pergunto, por que a gente não vai a Jesus? Por que essa relação política com Jesus? Por que eu não tenho ido a Jesus em todos os momentos? Por que eu não tenho levado a Jesus as minhas necessidades? Por que eu não tenho levado a Jesus os meus próprios pecados, as minhas fraquezas e apresentado a Ele? Para que Ele me dê graça. Porque existe graça. Então eu tenho que decidir o que eu vou fazer com Jesus chamado Cristo. É a pergunta que Pilatos faz: o que eu vou fazer então com Jesus chamado o Cristo? Pilatos teve uma atitude política com Jesus. Outra opção que as pessoas podem ter em relação a Jesus, o Cristo, é desprezá-lo. E falar assim: isso é loucura. Os judeus o desprezaram. Quando era para entregar alguém e Pilatos insiste para entregar Jesus, eles pedem Barrabás. Desprezaram, veio para os seus, mas os seus não receberam. O que significa? Desprezaram Jesus Cristo. Atitude de Pilatos, política. Preferiu ter político do que lidar com a verdade. Atitude dos judeus, desprezo. Desprezaram Jesus. Não consideraram Jesus. Qual a atitude que nós podemos ter? A outra atitude possível é crer no nome de Jesus, amém, irmão? É crer na sua obra, caminhar com Ele e no meio de um turbilhão de vozes que todos os dias chegam aos meus ouvidos, ouvir a voz do meu pastor e ser guiado por Ele. Não existe outra opção. Ou eu desprezo, ou eu tenho uma atitude política, ou eu ouço o meu pastor, ou eu ando com Ele, ou eu desisto de ser político, ou eu desisto de falar de Jesus só quando interessa, ou eu desisto de ter uma relação religiosa com Jesus, porque uma relação religiosa é uma relação política, e decido ter uma relação de vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor.
Ele perdoou todos os meus pecados. Então eu não andarei mais no pecado, porque existe graça para me livrar do pecado. Então eu ouvirei a sua voz, diante das vozes daquilo que o mundo me pressiona, diante das pressões, diante de tudo aquilo que quer me conduzir de uma forma ou de outra. Eu posso ouvir a voz do meu pastor e ser conduzido por ele todos os dias da minha vida. O que você vai fazer com Jesus chamado o Cristo? Qual que é a nossa atitude? A atitude na cruz é uma atitude de amor. Amém, irmão? Nós somos amados por Ele. Nós somos amados por Ele. Ele fez uma oferta de amor, e a única resposta possível a quem tem revelação do tamanho da nossa salvação é amar o Senhor, amar a sua vontade e se render à condução do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que é o pastor conduzindo as suas ovelhas. Que resposta nós daremos à pergunta de Pilatos? O que faremos com Jesus chamado o Cristo? Vamos orar, ficar de pé. Jesus sabia o local da sua morte. Jesus sabia o dia. E Ele sabia o preço. Ele sabia a forma. Ele sabia a dor. E mesmo assim Ele morreu na cruz, amém, irmão? A maior declaração de amor que existe no mundo. E a palavra diz que aqueles que creram nele ressuscitaram com Ele. Quando Jesus ressuscitou da sua morte, do seu sacrifício, nós ressuscitamos com Ele. E aqueles que creram no seu nome tiveram todas as suas dívidas encravadas na cruz, de forma que não há mais condenação, amém, irmão? Para que a gente possa se achegar ao seu trono todos os dias que nós precisarmos, porque é um trono de graça, amém, irmão? Para que eu não viva uma vida política simplesmente e não tenha uma relação política com Jesus, e nem cometa a loucura de rejeitá-lo, como os judeus rejeitá-lo, mas que a minha decisão seja me render a Ele. O que farei? O que você fará com Jesus o Cristo? Essa é uma resposta que só cada um de nós pode dar. É muito pessoal. É muito individual. E Jesus veio aqui nos chamar hoje para dizer que Ele espera que a nossa resposta seja se render a Ele. Amém, irmão? E Ele fez tudo que era necessário. E está nos chamando a andar com Ele, a desfrutar de vida, a desfrutar de bênção, a andar na verdade. Ele é a verdade. Amém? Ninguém precisa andar duvidando e temendo e não conhecendo a verdade. Ele é a verdade. Ninguém precisa ter dúvida que caminho tomar. Ele é o caminho. Ele me conduz. Ele não aponta caminhos, Jesus. Ele me chama para andar com Ele, amém? E Ele veio hoje te dizer: filho meu, filha minha, você está distante dos meus caminhos. E eu estou te chamando, vem andar comigo. Amém? Ele está nos chamando a andar com Ele. E Ele está dizendo: filho meu, filha minha, você tem se desviado da verdade, mas eu sou a verdade. Vem andar na verdade comigo. Filho meu, filha minha, você tem se desviado da vida, mas eu sou a vida. Vem viver. Vem andar comigo, amém? É um convite. O Senhor está fazendo um convite hoje. Verdade, caminho bendito e vida. Estar nele, caminhar com Ele, ouvir a sua voz e viver. Fala com o Pai em nome de Jesus. Fala com Jesus. Qual é a sua resposta?
Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Oh, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Oh, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Pai, nós te louvamos, Senhor, por tamanha salvação, pelo preço da cruz, porque na cruz Jesus pagou por todo o pecado, em todo o tempo, em todas as eras, passado, presente e futuro, para que a nossa relação com o Senhor, Pai, não fosse mais uma relação marcada com dívida, para que o Senhor nunca mais tivesse que lidar com o pecado em nossa vida como uma dívida, mas que o Senhor lide com o pecado apenas como uma correção de caminho. Porque aqueles que sabem o preço que foi pago por Jesus, aqueles que sabem e conhecem a obra da cruz, aqueles que nasceram da água e do Espírito Santo e têm revelação do preço pago naquela cruz, não podem viver pecado. Pecado é um acidente nas suas vidas, porque existe graça, porque podem buscar o teu trono de graça para vencer o pecado, para vencer as lutas da carne, para viver para a tua glória, porque podem caminhar na verdade, ouvindo a verdade, vivendo, porque não somos nós, mas que vivemos, é Cristo que vive em nós, ouvindo a voz do pastor, sendo conduzido em caminhos de vida, caminhando com aquele que é a vida, andando com aquele que é o caminho, desfrutando da verdade com aquele que é a verdade, Pai. Nos ajuda, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, a crer no Teu nome, Pai, no que significa o nome de Jesus, no que significa o sacrifício da cruz, no que significa a obra do Senhor, a Tua graça, no que significa a Tua ressurreição, o que significa o sangue derramado, o que significa o Teu sacrifício, o Teu sofrimento, Pai, para que a nossa relação com o Senhor não seja uma relação política, não seja uma relação religiosa, nem seja uma relação de desprezo, mas seja relação de amor. Sim, Senhor, o Senhor nos amou, somos amados, Senhor, totalmente amados, completamente amados, perfeitamente amados. Esse é o nosso nome. Nós somos aqueles que o Senhor ama. Esse é o nosso nome, Pai. Amados por Deus, redimidos, resgatados, cegos que agora veem, mortos que reviveram,
Oh Deus, abre os olhos do nosso entendimento, para que a gente conheça a grandeza do chamado que temos em Ti, para que o mundo, Pai, não rejeite o falso Cristo, mas que o mundo conheça o verdadeiro, porque muitas vezes a religião tem apresentado um falso Cristo. Oh Deus, em nome de Jesus, que a igreja testemunhe o verdadeiro. Em nome de Jesus, Cristo em nós. Em nome de Jesus, que nós testemunhemos o amor do Pai, que nós testemunhemos o sacrifício, o sangue do Cordeiro, que nós testemunhemos a salvação, a redenção, para a glória do Teu nome, para o Teu louvor, Pai, para que haja esperança para o mundo e para a alegria do nosso coração, a alegria de sermos Teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Que Deus nos dê graça e que a nossa relação com Jesus seja essa relação bendita. E se a sua relação com Jesus foi apenas de curiosidade, que hoje seja uma mudança de relação, amém, irmão? Seja uma relação viva, em nome de Jesus. Que seja salvação, porque a salvação é uma relação viva com Deus, em nome de Jesus. Abraça quem está perto de você, se você puder, aí na sua casa, aqui. Vamos orar mais uma vez. Te louvamos, Senhor, por Tua graça, pela obra da cruz, pelo preço que foi pago, porque os nossos pecados foram perdoados. Te louvamos porque não existe condenação. Te louvamos, ó Deus, porque existe graça para as nossas necessidades. Te louvamos, Senhor, porque existe uma voz que nós conhecemos, a voz do pastor, que se distingue de todas as vozes. Quantas vozes, Senhor, têm tentado nos conduzir, mas a Tua voz, Senhor, é única, porque a Tua voz tem cheiro de vida, tem cheiro de graça. A Tua voz é a única verdade. Tu és a verdade. Te louvamos, Pai, que amor é esse, Pai, que o Senhor nos amou, que amor extraordinário, Pai, que nos livrou da condenação, o amor que nos adotou e nos fez filhos de Deus, o amor que nos fez rebanho do Seu pastoreio, o amor que nos fez viver em família. Nos ensina, Senhor, a repartir esse amor em família, no meio da igreja, no meio dos nossos queridos e amados, a proclamar com a nossa vida e a testemunhar este amor extraordinário, incrível, em o nome de Jesus, Pai. Te adoramos, Pai, por tamanha graça. Te adoramos, ó Deus, pela vida, porque o Senhor nos deu vida, Pai, vida abundante, vida eterna, Pai. Te adoramos por isso, porque o Senhor nos chamou para o Teu reino, que é um reino de amor, é um reino eterno, um reino bendito, é a verdade. Em nome de Jesus, Pai, te adoramos e te louvamos por tudo, Pai, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, a consolação e a unção do Santo Espírito de Deus esteja sobre nós, igreja do Senhor Jesus, aqui e em todos os lugares da terra, em todas as épocas, em todas as nações, em todos os lugares, e que a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que já está em nós, se manifeste através de nós e abençoe nossos queridos, os nossos amados e todos aqueles com quem o Senhor tem nos permitido conviver, agora e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.